Então, meninos e meninas, todo mundo animadíssimo aí para o nosso curso com foco na MS Concursos. Agora que a gente já viu uma prova da banca, então na nossa primeira aula, o objetivo obviamente foi, a partir de uma prova, entender como é a linha de raciocínio da organizadora. Só que isso a gente vai ver mais profundamente ao longo das próximas aulas. E aí o nosso curso seguirá assim. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre fonética. Eu vou começar a aula com alguns exercícios da sua organizadora, ou seja, exercícios da MS Concurso. Eu vou usar exercícios de outra banca quando eventualmente eu não encontrar exercícios da MS Concurso em quantidade suficiente, porque encontrar a gente sempre encontra, mas a banca não faz tantas provas, por exemplo, como o Sebrasp, a FGV, né? Então, às vezes, é bom complementar aí com outras questões. E também eu sempre falo, um treino bom, gente, ele envolve 80% de questões da banca e 20% de questões diversificadas. Por quê? Se a banca, por acaso, mudar de perfil, cobrar uma coisa que ela não tem o hábito, a gente pode, de certa maneira, ter trabalhado aquilo ali, se tivermos feito algumas coisas de outras organizadoras. Então é assim que a gente vai seguir, mas sempre dando enfoque na MS Concurso. Então, todo conteúdo que eu for começar, fonética, acentuação gráfica, ortografia, a primeira parte da nossa aula já vai ser te mostrando como cai aquele conteúdo na sua organizadora. E aí, na sequência, eu vou para a parte teórica mesmo. Então, eu vou te explicar a teoria à luz já da sua banca. Por exemplo, você vai como você já vai ter tido um certo contato com as questões, você já vai conseguir determinar assim, é importante eu saber regra seca, porque a MS Concurso ela pede muita regra seca. Não, é importante eu saber a aplicação da regra. No caso, você vai ter que saber as duas coisas, porque ela pede tanto regra seca quanto a aplicação da regra, beleza? Então, nosso foco, entender como a MS Concurso cobra, por exemplo, fonética, e aí, na sequência, eu já vou para a teoria de fonética mesmo, dentro do conjunto da sua prova. Então, olha a primeira questão da MS Concurso. Vamos entender a sua banca, tá? Eu tenho lá assim, ó, as palavras do texto, obviamente, quando houver necessidade, eu vou pegar o fragmento do texto. Não havendo necessidade, eu vou trabalhar só com as palavras mesmo, porque os conteúdos mais gramaticais, eles oportunizam essa separação. As palavras saudade, prateleira, dia, são respectivamente. Então, vou lá fazer saudade. Vou ter que dividir a palavra. E aí, por exemplo, Flávia, eu não achei questões da minha banca de divisão silábica. Mas vamos pensar numa coisa. Divisão silábica acaba sendo um conteúdo importantíssimo nessa transição entre fonética e acentuação gráfica, porque é a partir da divisão silábica que você consegue, por exemplo, entender a lógica de um ditongo e a lógica de um hiato. E outra coisa que a gente já vai combinar. A MS Concurso, a gente viu isso na primeira aula, né? Ela já traz uma particularidade, que é considerar as paroxítonas terminadas em ditongo crescente como, de fato, proparoxítonas, sem trabalhar a especificidade de proparoxítonas eventuais. Eu não vou trocar a teoria, eu vou te explicar certo, mas você já sabe como a banca cobra, né? Ou seja, eu vou explicar que existem palavras que são paroxítonas terminadas em ditongo crescente, mas a sua banca trabalha essas palavras como proparoxítonas. Outras bancas vão trabalhar como proparoxítonas eventuais. De tanto fazer exercício, pode ter certeza de que você vai entender o que eu tô falando, tá? Bom, na palavra saudade, dividimos, a gente tem uma palavra com 3 sílabas. Aqui eu tenho o A, que é vogal, e o U, que é uma semivogal. Então, nesse caso, eu tenho um ditongo. Qual que é o tipo do meu ditongo? É um ditongo decrescente, porque essa banca pode cobrar isso também, né? E aí, assim que eu terminar esse como cai, eu vou te explicar o que é ditongo, o que é dígrafo, o que é encontro consonantal, encontro vocálico, enfim. Prateleira, pra-te-lei-ra. Então, lei aqui, ó, também é um ditongo decrescente. Aqui eu tenho o E, que é uma vogal, e o I, que é a semivogal, beleza? Na palavra dia, eu tenho um hiato. Por quê? Dia. Eu tenho 2 vogais, a vogal é núcleo de sílaba, essas vogais em sílabas separadas constituem aí hiato.
Bom, então aqui foi a aplicação da regra, reconhecimento de ditongo e hiato. O que eu tenho nas palavras ditongo e hiato, de modo que a nossa resposta seja a letra A. De amanhã eu vou estudar português fazendo mais questões. Então, qual é a lógica do nosso curso? Eu vou explicar ainda hoje a teoria de fonética e vou corrigir uma lista depois também. A gente vai sempre fazendo muitas questões para você se familiarizar com o conteúdo, tá? Questão 2 da MS Concursos. Assinale a alternativa onde todas as palavras tiradas do texto contêm exemplos de hiato. Como a questão era de gramática, eu não precisava do texto, né? Na verdade, o que eu preciso é entender o que é o hiato. Encontro de duas vogais em sílabas separadas, preciso separar as palavras em sílaba e identificar os hiatos. Então, encontro de duas vogais, nós vamos estudar isso aqui a pouquinho, né? Em sílabas separadas. Ah, Flávia, a minha banca cobra muito essa matéria? Cobra. Foi super fácil achar questões, por exemplo, dessa parte introdutória de fonética. Quer dizer, é um conteúdo que tem relevância para a MS Concurso. Se fosse uma banca tipo a FCC, eu não ia achar nenhuma, né? Porque realmente a FCC não cobra isso aqui. Mas a MS Concurso cobra muito, tá? Bom, então eu vou separar todas as palavras. Eu tenho já, hiato. Eu tenho duas vogais em sílabas separadas. Lu, a. Di, an, te. A, pre, desculpem, são vogais iguais ficam sempre o quê? Separadas. Então, a gente já vai aprendendo isso aqui, ó. Apreensão. Vogais iguais ficam sempre separadas, em qualquer situação. Então, sempre separadas. Bom, tão. O que vai ser tão? Um ditongo, né? Não separa. Ditongo de que tipo? Vogal e semivogal. Ditongo como, gente? Decrescente, porque primeiro a vogal e depois a semivogal. Vou separar misterioso. Misterioso. Eu tenho hiato, beleza? Vou separar maiúscula, ó. Maiúscula. Então, aqui, ó, em maiúscula, a gente tem o que a gente chama de falso hiato, tá? Aí a gente olha para a palavra e fala assim, por que é um falso hiato? O A é vogal, o I é semivogal e esse U é vogal. Então, eu tenho um encontro de semivogal com vogal, não é propriamente um hiato aqui. Então, na palavra maiúscula, o acento se deve ao fato de ser uma proparoxítona. E a gente diz que como houve o encontro de uma semivogal com uma vogal, a gente tem um caso de falso hiato. Flávia, a MS Concurso costuma abordar essa teoria de falso hiato ou cobrar essa expressão falso hiato? Nas provas que eu fiz, não. Eu fiz todas as provas da sua banca de 2018 para frente, tá? Então, para separar as questões por assunto, para fazer provas completas com vocês ao longo do nosso curso. Então, não encontrei uma questão que trouxesse essa nomenclatura. Mas conhecimento nunca é demais, até porque você pode usar isso em outro concurso e também porque a banca pode, em algum momento, resolver cobrar isso aqui. Então, aqui a gente fala que é um falso hiato. Por que é falso hiato e não um hiato propriamente? Porque o hiato é o encontro de duas vogais em sílabas separadas. E no caso aqui eu tenho uma semivogal seguida por uma vogal, beleza? Diante, a gente já tinha feito, ó, diante. Eu não separa. Então, no caso de eu, a gente tem um ditongo decrescente. Tão, a gente já fez também, né? Um ditongo decrescente. E lua separa. Lu, a, hiato. Beleza? Apreensão, já fizemos. Apreensão. Aqui eu tenho um ditongo e aqui eu tenho hiato. Vogais iguais ficam sempre separadas. Aqui eu tenho um ditongo decrescente. Eu, já fizemos ditongo decrescente. Tão, já fizemos ditongo decrescente. E maiúscula, maiúscula. De modo que eu tenho aqui um ditongo
decrescente e tenho um falso hiato. Por que que é falso hiato e não é um hiato de verdade? Porque o I é semivogal seguido do U, que é uma vogal. O hiato se caracteriza pelo encontro de duas vogais em sílabas separadas. Bom, eu quero a alternativa em que todas as palavras tenham apresentado duas vogais em sílabas separadas. Tá vendo tanto que eu preciso entender de divisão silábica? Ó? Vi, haja, lua, diante, apreensão. De modo que a nossa resposta à questão vai ser a letra A de Amo Estudar Português. Depois, eu tenho outra questão da MS Concurso falando o seguinte: em se tratando de encontros vocálicos. Na hora que falar encontro vocálico, na sua cabeça, basicamente, você já pensou assim, quais são os encontros vocálicos que existem? Hiato, ditongo com todas as suas especificidades, crescente, decrescente, oral, nasal, aberto, fechado. Então, hiato, ditongo e tritongo. Então, pensei nisso aqui, falei assim, vou olhar para as palavras que estão lá na minha questão. Quando eu separo dinheiro, dinheiro. Na palavra dinheiro, eu tenho o NH, que a gente chama de dígrafo. A gente vai aprender isso agora, tá? O EI, que a gente chama de ditongo. No caso, o E é a vogal e o I é a semivogal. Então, é um ditongo como decrescente. Bom, aí eu tenho a palavra guardo. O U é pronunciado, né? Então, quando eu venho aqui para guardo, guardo. O R e o D, eles formam um encontro consonantal imperfeito. Por quê? Porque a gente tem esse encontro em sílabas separadas. Então, o R e D encontro, porque a gente já vai trabalhando isso aqui, né? Consonantal imperfeito. Bom, aí o U e o A formam um ditongo. Um ditongo de que tipo? Crescente. Porque o U é semivogal e o A é vogal. A letra A é sempre vogal. A gente vai estudar isso, mas a gente já vai anotando essas particularidades. Então, isso é um encontro consonantal imperfeito, porque as letras, né, as consoantes desse encontro ficaram em sílabas o quê? Separadas. Dinheiro é um dígrafo porque são duas letras com o mesmo quê? Som. Então, são duas letras e um fonema. Tudo isso a gente vai aprender agora, ao longo da nossa aula. Bom, o que eu queria eram os encontros vocálicos. Eu aproveitei a questão para explorar mais alguns elementos que vão ser vistos na aula de hoje, tá certo? Então, o que eu queria era hiato, ditongo ou tritongo. Na palavra dinheiro, eu tenho um ditongo decrescente, o EI. Na palavra guardo, eu tenho um ditongo crescente formado por UA. E aí, vou fazer a palavra inteiro. Na palavra inteiro, eu tenho um ditongo, esse ditongo aqui com vogal e semivogal, então é um ditongo decrescente. E o IN formando aqui um dígrafo, já que esse N serve apenas para nasalizar a vogal. Então aqui é um dígrafo, a gente chama de dígrafo vocálico. Flávia, mulher, eu não sei o que é dígrafo vocálico, eu não faço a menor ideia. Não se preocupe, vamos estudar isso tudo agora na nossa aula juntinhos. Então, pode ficar despreocupado que vai dar tudo certo. Bom, o que eu tenho então? Ditongo, ditongo e ditongo, de modo que a nossa resposta seja a letra A. Ó, dinheiro. E tem que saber dividir, tá vendo? Depois eu tenho guardo. E depois eu tenho inteiro, beleza? Então, eu tenho na alternativa 3 ditongos, sendo que aqui é um ditongo decrescente, aqui é um ditongo crescente no guardo e no inteiro um ditongo também decrescente. No guardo, o ditongo é crescente porque primeiro eu tenho uma semivogal e depois eu tenho a vogal. Vamos para a próxima questão
para a gente continuar entendendo como a sua banca cobra esses conteúdos, beleza? Em se tratando de encontros vocálicos, nas palavras do texto, o fato de terem sido tiradas do texto não me diz nada, porque eu preciso só dividir as palavras em sílaba e entender o que são encontros vocálicos. Eu já sei que eu estou procurando hiato, ditongo ou o que, gente? Tritongo. Eu já percebi, por exemplo, que dificilmente ela pergunta se o ditongo é crescente ou decrescente, mas eu tenho que saber, porque se ela perguntar eu não posso errar, né? Então, olha o que eu tenho. Nas palavras teu não separa, eu tenho vogal e semivogal. Então, teu não separa, é um monossílabo. Na palavra vão, também é monossílabo. Aqui, ó, vogal, semivogal. O A é vogal, o O é semivogal. Na palavra Deus, o E é vogal, o U é semivogal. Também é um caso de monossílabo, beleza? E na palavra céu, mesmo com esse acento, né? Esse acento aqui se justifica porque acentuam-se os ditongos abertos em vocábulos monossilábicos. Então, no caso aqui, céu, eu tenho vogal e semivogal, é um monossílabo. Por que é importante eu pensar que essas palavras são monossílabos? Porque eu tô vendo que as vogais, né, os sons vocálicos, na verdade, ficam dentro da mesma sílaba. Eu tenho uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Logo é ditongo, ditongo, ditongo e ditongo. De maneira que a minha resposta vai ser a letra C. A palavra céu é acentuada com base em qual regra, né? Os ditongos, o próprio nome já está falando que é um ditongo, então não separa, né? Os ditongos abertos no fim da palavra. A palavra céu é acentuada porque a gente tem um ditongo aberto. Ainda não está perguntando isso, a gente vai ver isso lá na nossa aula de acentuação, mas você já vai criando uma lógica. Então, o negócio aqui é a gente entender, antes mesmo de ter contato com a teoria, como a sua organizadora vai cobrar esses conteúdos, para ficar mais fácil você assimilar a matéria, né? Acompanhar a aula, enfim. Então, ditongo, 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 a gente sabe qual que é a nossa resposta, as palavras eram monossilábicas. Então, vamos para a nossa última questão, né? Entendendo aí como a AMS Concurso cobra a matéria aí na sua prova, que isso é muito importante, gente. Na hora que eu estiver explicando a matéria, fica mais fácil para a gente acompanhar o raciocínio da organizadora, né? Então, essa daqui é uma prova de médico, eu adoro quando eu pego questões das provas de médico, porque eu já fico pensando na Júlia. Vai fazer um concurso, ela acha que tá livre da mamãe, não precisa saber português. Minha filha Júlia, tá, gente? Para quem não conhece, Júlia está se formando em medicina, e aí a mamãe quer que ela seja médica, mas também gostaria que ela fizesse um concursinho, né? Afinal de contas, a gente sabe o que é bom para a vida dos filhos. Quem me dera se a minha mãe, na minha época, tivesse me estimulado a fazer concurso. Minha mãe era costureira, não tinha estudo, não tinha condições nem de me orientar, na verdade, acerca de um concurso público, tá? Quanto à pronúncia das palavras, assinale V para verdadeiro ou F para falso e marque a alternativa correta. O verbo desejar, terminado em ejar, ele termina mesmo em ejar, né? Lógico. Apresenta vogal E fechada em toda a conjugação. O aluno pode não estar conseguindo entender muito bem o que ele está falando aqui, mas ele está falando assim, olha, na hora que eu conjugo o verbo desejar, o E continua fechado. Flávio, me dá uma diferenciação de E fechado e E aberto. Meu fechado, beleza? Céu aberto. Então, eu teria esse tipo de diferenciação. Eu desejo, agora vamos supor que fosse o verbo flechar. Eu flecho. Então, flecho aberto, né? E desejar, eu desejo. Então, quando eu conjugo esse verbo aqui, eu tenho eu desejo. Fechado. Tu desejas. Ele deseja. Tudo fechadinho, beleza? Então, o verbo desejar, terminado em ejar, apresenta vogal E fechada em toda a conjugação. Verdadeiro. Nossa, Flávia, muito difícil. Coitados dos médicos que fizeram essa prova. Gente, prova é um raciocínio geral. Então, olhem a segunda alternativa. Ela permitiria que você fizesse a questão sem muitos problemas. Na forma verbal encontremos, a sílaba tônica aqui é o tre, né? A tonicidade é proparoxítona. Não, a tonicidade é paroxítona.
Bom, você, ainda que seja bem leigo em português, sabe uma coisa: toda proparoxítona é acentuada. Encontremos não tem acento. Então, eu já sabia que aquela palavra não era o quê? Proparoxítona. A gente tem pelo menos essa noção, ó. Toda palavra proparoxítona é acentuada. No caso, a gente tem uma palavra paroxítona. Olha aqui, ó, falso. Então, mesmo que a primeira fosse muito difícil, ó, a gente já sabia a resposta. A gente já sabe que a resposta vai ser a letra A. Por quê? Porque eu sei que encontremos não ilustra uma regra de proparoxítona, porque todas as proparoxítonas são acentuadas e, no caso, eu não tenho isso aqui na minha questão. Bom, no verbo cair, temos formas conjugadas representativas de hiato, duas vogais em sílabas separadas, como cair, hiato mesmo, né? Duas vogais separadas. E de ditongo, como cai, ele cai, ditongo mesmo. Então, nesse caso, não separam, né? Eu tenho vogal e semivogal, e aqui eu tenho vogal e vogal em sílabas separadas, de modo que isso aqui seja verdadeiro. Depois, no verbo encontrar, então peguei um verbo aqui, ó, temos dois dígrafos vocálicos, dígrafos, duas letras que emitem um único som. E esse dígrafo vocálico, ele tem a ver com uma vogal mais M ou N, indicando o som nasal, que é o que a gente vai estudar agora. E o encontro consonantal perfeito. Aí eu fui lá olhar a palavra encontrar. É N dígrafo vocálico. A gente vai estudar isso agora, tá? Encontro o on dígrafo vocálico. No caso, o TR, eu tenho um encontro consonantal perfeito. Ah, Flávia, por que ele é um encontro consonantal perfeito? Porque as letras, né, as consoantes desse encontro ficam na mesma sílaba. Logo, verdadeiro. Eu já sabia que minha resposta era a letra A, e aí isso aqui é interessante, porque às vezes a questão está aparentemente difícil, mas ela traz elementos ali que oportunizam ao candidato acertar a questão. E é por isso que você está agora animadíssimo para a gente seguir estudando fonética, porque agora a gente já tem uma noção da teoria, beleza? Bom, então nós estamos em conceitos fonéticos, que é a nossa matéria de hoje. E aí nós vamos detalhar este conteúdo. Nosso objetivo agora é realmente estudar o conteúdo de conceitos fonéticos. Então a gente vai detalhar esse conteúdo e nós vamos começar por um pensando. Eu adoro pensando porque é a chance que a gente tem de avaliar aí como esse conteúdo vai ser cobrado. Então, vamos para o nosso pensando. Nossas aulas teóricas geralmente começam com um pensando, tá? Então, vamos para um pensando, que me cabe no cantinho, eu posso ficar aqui, ó. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar as palavras do ponto de vista fonético e vamos tentar ali reproduzir essas palavras a partir dos seus fonemas. Então, na palavra problema, a gente tende a falar assim, problema. Aí na cabeça do menino ele tá pensando assim, problema, 3 sílabas, tá? Mas divisão silábica é outra coisa. Aqui a gente está fazendo uma análise fonética da palavra. Então, ó, pro, eu falo P, porque o P é uma consoante bilabial, então junta minha boquinha, blém. Eu falo L, que é uma consoante alveolar, então sua língua vai lá atrás do seu dente, ó, problema. Então, P, R, porque é vibrante, o R, pro. E o O, então eu falo todas essas letras, ó, vamos de novo. P, que é uma consoante bilabial, R, que é uma consoante vibrante, então eu falo pro. Observa que sua língua deu uma tremidinha assim, ó. Depois eu vou para blém. O B também é uma consoante bilabial. O L, uma consoante alveolar. Então, quando você fala blém, você vai fechar a boca, depois a sua língua vai lá no céu da sua boca, você vai terminar assim, ó, blém, né? Esse sorriso assim, ó, é um sorrisinho de E.
Então, nesse caso, problema. Aí depois a gente tem o M, que de novo é uma bilabial, e A, que é uma vogal aberta. Então, quando eu falo a palavra problema, eu estou emitindo o som de todas as letras que estão na palavra problema. P, R, O. Fechei a boca, vibrei a língua, terminei assim, ó. Pro. Depois eu fiz B, L, E. Fechei a boca, coloquei a língua atrás do dente e terminei assim, ó. Blei. Tá vendo? Ma. Fechei a boca, abri para produzir o som da vogal, que é o A. Então, na palavra problema, todas as letras emitem sons, de modo que eu tenha isso aqui, ó. Problema, fazendo a transcrição, problema. Na palavra problema, eu tenho 8 letras e 8 fonemas. Então, o que a gente vai estudar na fonética é especificamente a emissão desses sons, a emissão desses fonemas, tá? Quando eu vou para a palavra prático, olha o que está acontecendo. P, fechei a boca. R, vibrei a língua. Pra. E o A, que eu abri a boca. Então, pra, fechei, vibrei, abri. Ti. Então, fechei os dentes, ti, e fiz um I, que é um sorrisinho meio cínico. Ti, né? Co. Então, o co ele é feito mais ou menos aqui no nosso maxilar e eu tenho a letra O também sendo emitida aqui. Então, na palavra prático, todos os sons são emitidos, né? Prático. Então, na palavra prático, eu tenho 7 letras e 7 o quê? Fonemas também. O número de letras exatamente igual ao número de fonemas. Então, na palavra prático, todo mundo aí pronunciado também. Quando eu vou para a palavra planta, eu já tenho um cenário diferente, porque esse N que está aparecendo em planta, ele não é pronunciado. Ele apenas indica que a vogal é nasal. Então, eu tenho isso aqui, ó, planta. Então, na palavra planta, eu tenho 6 letras, mas eu tenho apenas 5 fonemas. Planta. Então, olha o que acontece. Eu faço o P porque eu vou fechar a boca. Eu faço L porque eu coloco a língua atrás do dente, ó. Plan. Faço A, só que é nasal. Plan. Faz aí um plan para você ver, coloca a mão no nariz, que você vai perceber que o som que você está emitindo é um som nasal. Então, na palavra planta, eu tenho 6 letras e 5 fonemas, o que é perfeitamente normal, porque o número de letras nem sempre coincide com o número de fonemas. Na palavra queijo, eu quero saber se esse U é pronunciado. Se fosse pronunciado, eu falaria assim, ó, queijo. Eu iria ligeiramente dar uma enrugadinha no lábio inferior, queijo, mas não falo queijo. Como boa mineira que sou e muito comedora de queijo, eu vou fazer esticadaço, ó, queijo, não é isso? Então, significa que esse U não é pronunciado. Então, nesse caso aqui, eu tenho queijo. Na palavra queijo, eu tenho 5 fonemas e 6 letras. Então, 6 letras, 5 fonemas. Já na palavra quando, vou circulando assim as letras que são pronunciadas de forma aglutinada, juntas, para facilitar para a gente, tá? Na palavra quando, eu falo o quando, tá vendo? Eu enrugo esse U. Então, nesse caso aqui, ó, o U é pronunciado. Quando, o N já não é. Quando. Então, na palavra quando, eu tenho 5 fonemas e 6 letras. Sendo que a letra N é indicativo de nasal e não é pronunciada. Bom, na palavra guerra, eu não falo U, senão eu falaria guerra. E não é isso que está acontecendo aqui, é guerra. Esticadaço, né? Guerra e um Rzinho assim, ó, um Rzão, né? Guerra. Aqui eu tenho 2 dígrafos. Então, no caso da palavra guerra, eu tenho 6 letras e 4 fonemas. Guerra. Na palavra tóxico, eu tenho tó. Esse X que está aparecendo aqui, ele produz o que a gente chama de dífono. É um X com som de KS. Ai, ar-condicionado que me mata. Mas enfim, tá calor pra caramba aqui também. Tóxico.
Então, na palavra tóxico, eu tenho um X com valor de KS, isso marca a ocorrência de dífono. Eu tenho 6 letras e 7 fonemas, de modo que nós já percebemos que o número de letras pode ser igual ao número de fonemas, o número de letras pode ser maior que o número de fonemas, e agora nós percebemos que o número de letras pode ser menor que o número de fonemas. Então, a gente já percebeu que não necessariamente existirá uma equivalência entre o número de letras e o número de fonemas. E a gente já percebeu também que fonema não tem nada a ver com sílaba, porque a sílaba é a emissão aglutinada de fonemas. Então, são os impulsos sonoros aglutinados, tem a ver com a divisão silábica. E aqui não, a gente está considerando quais os sons que são emitidos na verbalização daquela palavra, beleza? Então, seguindo aqui, a gente tem o seguinte: hoje, o H na nossa língua não é pronunciado. O povo tem mania de falar assim, área rachurada. Não existe isso não, meu filho, área achurada. Então, no português, o H não é pronunciado. Ô Flávia, mas a minha filha chama Hannah e eu coloquei com H. Você pensou numa questão etimológica e o nome próprio apresenta certas flexibilidades. Mas no caso de Helena, por exemplo, a gente usa, né, às vezes colocar H e não vai pronunciar Helena. Então, isso aí tem a ver mais com a origem, por exemplo, de um determinado nome que você escolheu. Mas, no geral, né, excluindo-se o nome próprio, que a mãe não seguiu a regra, ou o pai não seguiu a regra, ou o juiz não considerou isso, nós estamos falando que o H na nossa língua não emite som. Então, na palavra hoje, eu tenho um H que não emite som, a gente já sabe disso, eu tenho o, G. Então, na palavra hoje, eu tenho 4 letras e 3 o quê? Fonemas. Na palavra vem, olha que coisa interessante. Na palavra vem, eu tenho isso aqui, ó. Vem. Esse M tem som de I. Então, ele emite som, tá? Não é igual esse aqui, por exemplo, né? Que não emite som, esse Mzinho aqui. Então, na palavra vem, eu tenho 3 letras e 3 fonemas. Sendo que o M tem som de I. Ou seja, esse M tem um som de semivogal, o que é comum também na nossa língua. As letras M e N podem emitir sons de semivogais, beleza? Em estavam, o que estava acontecendo aqui no estavam? Estavam. Olha aqui, ó. O M tem som de U. Também vai passar por esse processo de som de semivogal. E na palavra estavam, eu tenho 7 letras e 7 fonemas. E a letra M, na palavra estavam, tem som de U, ou seja, ela emite aqui um som de semivogal. Nessas palavras, já foram acontecendo algumas coisas que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Por exemplo, na palavra problema, a gente está vendo aqui, ó, esses encontros, e eles são encontros de que tipo, gente? São encontros consonantais. Então, aqui em amarelinho, eu deixei marcado o que a gente está chamando de encontro consonantal. Só que, nas minhas palavras, também apareceram dígrafos, tipo AN, né, QU, AN, GU, RR. Dígrafos, nós vamos estudar, nós vamos entender que os dígrafos são 2 letras que emitem um único som. Então, dígrafos, 2 letras que emitem um único som. Dígrafos e aqui encontros consonantais. Vou ser abreviado, tá? Então, aqui a gente já vai percebendo a ocorrência de alguns fenômenos. Bom, mas eu ainda tenho um outro fenômeno aqui que é bem bonito, que é o seguinte: eu tenho algumas ocorrências de ditongo. Aqui é um ditongo, aqui é um ditongo. O A que está aparecendo aqui, ó, vai formar ditongo. O EI vai formar ditongo. Então, em verdinho, eu estou deixando aqui a ocorrência de o quê? Ditongo. E te mostrando que, às vezes, o ditongo vai ser formado
com uma letra, tipo M, pode ser também com a letra N, isso acontece na nossa língua. Então, ditongo. E por que a gente começa pensando? Porque, no fundo, o que vai fazer você acertar uma questão de prova deste conteúdo é conseguir fazer esse raciocínio que eu acabei de fazer. Ou seja, é conseguir entender o que é fonema, né? Você vai entender o que é fonema e, a partir do seu entendimento de fonema, identificar os agrupamentos que formam um único som. E, no caso do X, ocasionalmente, que ele pode ter o som de KS, beleza? Então, ó, isso aqui era o que a gente tinha para falar acerca do Pensando. Pensando vai ser sempre uma sessão do nosso curso em que eu vou trazer frases ou palavras, relacionar isso com o conteúdo e com a forma como ele é de fato cobrado na sua prova, tá? Então, a gente vai pensar nisso aqui do jeito que cai na sua prova, com as palavras que normalmente são cobradas, do jeito que vai acontecer ali na sua prova. Bom, e aí a gente vai pensando na teoria agora. O que é o fonema? Então, quando eu penso em fonema, eu estou pensando em som. Esse som pode ser de uma letra, é muito comum, né? Mas eu também posso ter o som de um agrupamento de letras, né? Então, eu posso ter o som de uma letra ou de um conjunto de letras. Então, fonema é a menor unidade sonora na constituição de uma palavra. E aí nós vamos pensar na produção desses fonemas, tá? Então, fonema, som de uma letra ou de um conjunto de letras. E aí nós vamos aqui em teste. Teste a sua energia positiva, teste a sua força. Flávia, eu tô querendo ir pro bloquinho. Bloquinho da gramática que chama o seu, meu filho. Bloquinho do eu vou passar no concurso. Este é o seu bloquinho de 2023. Bloquinho do nome no diário oficial, beleza? Então, olha o que eu tenho em teste. Na palavra teste, eu tenho teste, ó, 5 letras e 5 fonemas. Todos os sons da palavra teste são emitidos. Flávia, mas você vai falar quais são esses sons que dão trabalho? Claro, né, gente? Já montei tudo aqui pra gente. Na palavra tanto, o N não é pronunciado. Então, eu tenho isso aqui, ó. Tanto. Então, eu tenho 5 letras e quantos fonemas? 4 fonemas. Por quê? O A, N estão formando aqui um dígrafo. Na palavra quase, o U é pronunciado, ó, quase, tá vendo? Então, como esse U é pronunciado, aqui a gente está formando um ditongo. Então, na palavra quase, eu tenho aqui o pronunciado. Eu vou colocar aqui Z, só para a gente identificar que esse S tem som de Z. Nós já sabemos que nesta palavra quase, nós não temos ocorrência de dígrafo, é um ditongo. Então, eu tenho 5 letras e 5 fonemas, beleza? Na palavra hábito, o que está acontecendo? O H não é pronunciado. Então, a gente também já sabe que na nossa língua o H não é pronunciado. Então, na palavra hábito, eu vou ter isso aqui. Eu tenho 6 letras e quantos fonemas, gente? 5 fonemas. Passado, o SS, nós vamos estudar daqui a pouquinho, ele sempre constitui um caso de dígrafo. Então, quando eu falo passado, eu tenho isso aqui, ó, passado. Então, na palavra passado, eu tenho 7 letras e 6 fonemas, beleza? E na palavra interesse, olha o que vai acontecer. O I não é pronunciado, in, assim, ó, é nasal, in. Aí depois eu tenho T, re, se. Então, na palavra interesse, olha o que vai me acontecer. Eu tenho 7 fonemas e 9 letras, beleza? Isso mesmo, né? 7 fonemas e 9 letras. A ocorrência de 2 dígrafos. Então, nós já percebemos que o dígrafo é uma coisa muito importante para nós. Vamos manter aqui a mesma cor, ó. Dígrafo, a gente estava usando azulzinho, vamos manter aqui. Ó, dígrafo, dígrafo, dígrafo e dígrafo.
Então, quando a gente pensa num conjunto de letras que emite um único som, a gente está pensando em dígrafo, que a gente vai estudar agora, mas não antes de falar essas letras mais perigosas. Então, o dígrafo é exatamente esse conjunto de letras que emite, o conjunto emite um único som. Então, o nosso dígrafo é um conjunto de letras que emite um único som, beleza? Então, ó, pensei aqui o que é fonema, a gente já sabe que é a menor unidade sonora da língua, a gente já sabe que o número de fonemas pode ser menor, igual ou maior que o número de fonemas, e nós já percebemos que algumas letras dão trabalho. Flávia, que letras dão trabalho? M, N, U, H que não é pronunciado. Então você já sabe que algumas letras aí dão um pouquinho mais de trabalho. E aí agora o que nós vamos fazer? Trabalhar essas letras, beleza? Então olha aqui. Em fonética, o X com som de KS representa uma dispersão sonora. É o único caso em que se acrescenta um fonema à palavra. Isso aqui chama o quê? Dífono. O que é o dífono? É o X com valor de KS. Então, ó, vamos pegar a palavra sexo, vamos pegar a palavra tóxico. Essas palavras aqui estão ruins pro carnaval, né? Sexo, eu vou ter isso aqui. E vou ter isso aqui em tóxico. Tudo com moderação pode. Tóxico não, né? Dependendo do tóxico, não. Vamos falar a verdade. O sexo ainda vai, o tóxico de jeito nenhum, né, gente? Vamos lá. Então, no carnaval, nem no carnaval é hora nenhuma. Então, sexo, a gente vai ter 4 letras e 5 quê? Fonemas. Em tóxico, nós vamos ter 6 letras e 7 o quê? Fonemas. Então, o que a gente está chamando de dífono? A gente está chamando de dífono, é tipo o contrário do o quê? Dígrafo. A gente está chamando de dispersão sonora. Mas isso acontece com um monte de letra? Não, só acontece com a letra X quando ela é pronunciada com som de o quê? KS. Então é um fenômeno super restrito na nossa língua. De uma maneira geral, aparece em prova, quando sua prova cobra lá fonemas, ela traz a letra X para você identificar que ela emite ali 2 sons em uma situação específica, tá? A gente não acrescenta som de vogal, porque tem menino que na hora de fazer vai querer fazer assim, S-E-Q-I-S-O. Não, a gente não acrescenta vogal. O X tem som de o quê? KS. Então, a gente vai deixar somente KS, beleza? Bom, e para fixar, a gente já sabe que o número de letras pode ser igual ao número de fonemas, maior ou menor que o número de o quê? Fonemas. Então, a gente já sabe isso. Vamos pegar, por exemplo, a palavra tórax. Na palavra tórax, eu vou ter isso aqui, ó. Tó. Não é isso aqui? Então, na palavra tórax, eu vou ter 5 letras e 6 fonemas. Então, o número de letras pode ser menor que o número de fonemas. Ah, mas eu posso ter também igual. Então, eu posso pegar a palavra texto. Na palavra texto, beleza? Esse X aqui tem som de S. Então, eu posso ter assim, ó, texto, beleza? Então, 5 letras e 5 quê? Fonemas, ok? E ainda posso ter isso aqui, ó, tanto. Na palavra tanto, o N não emite som, então eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Então, a gente já sabe que o número de letras pode ser igual, maior ou menor que o número de o quê? Fonemas. Peguei aqui o mesmo número em todos de letras, só para tentar ali homogeneizar o exemplo. Fixar é um bom exemplo de dífono. Fixar. Então, na palavra fixar, eu tenho 5 letras e 6 o quê?
fonemas. Então, a gente já sabe que o número de letras nem sempre corresponderá ao número de fonemas. Então, nós já sabemos disso e aí a gente vai exemplificando, né? Então, o número de letras nem sempre corresponderá ao número de fonemas, beleza? Esquema feito, já sabemos o que é dífono. Agora nós vamos em algumas letras que nos dão um pouquinho de trabalho. Bom, a letra X, ela pode ser pronunciada de diversas maneiras. E nós vamos estudar isso aqui um pouquinho mais depois em ortografia também. Então, eu posso ter um X com som de X, que de vez em quando a gente vai falar assim, X com som de CH. É porque o CH tem som o quê? De X, né? Então, quando eu penso em X com som de X, X com som de CH. É o que aparece, por exemplo, em xícara. Eu posso ter um X com som de o quê? S, por exemplo. É o que aparece, por exemplo, em ex-marido. Dependendo do ex-marido, pode ter som de problema também, né? Ex-marido, som de S. Eu posso ter um X com som de Z. É o que vai acontecer, por exemplo, na palavra exame. X com som de Z. E posso ter um X com valor de KS, que nesse caso aqui vai ser o que aparece, por exemplo, na palavra fixo. Aqui, ó. Aí vai ser um dífono. Flávia, você acha que pode aparecer na minha prova, por exemplo, perguntando assim, assinale a alternativa em que a letra X tem som de S. É raro, gente, mas eu já vi questões desse tipo, tá? Então, não vou falar com vocês que é a questão mais comum dessa parte de fonética, porque as questões mais comuns aqui, elas vão envolver geralmente dígrafo, ditongo e encontro consonantal. Então, as questões mais comuns de fonética vão cobrar dígrafo, ditongo e encontro consonantal. Mas, eventualmente, eu tenho questões acerca da pronúncia de uma determinada palavra, tá? Então, pode aparecer. O negócio é fazer muito exercício, porque quando você faz muitas questões, você se expõe a enunciados diferentes. E aí, essas coisas vão ficando mais simples para você, tá certo? Então, vai dar tudo certo. O negócio é você fazer muito exercício, estudar, se colocar em movimento. Então, a letra X pode ter todas essas pronúncias. O nosso olhar mais atento para efeito de fonemas tem a ver com isso aqui, porque aí, nesse caso, a gente vai ter dois o quê? Fonemas, né? Vai ser o nosso caso de dífono. Então, para contar fonemas, o nosso caso prioritário é o X com som de KS. Porque o resto, mesmo que eu não souber falar, né? Mesmo que eu não saiba falar, eu vou saber que ele tem um som só, então, vida que segue, eu vou ser feliz do mesmo jeito. Bom, aqui deixei alguns mapas, esquemas. Aí lógico, gente, eu vou fazendo os esquemas para vocês, mas eu já disse para vocês assim, o que mais funciona é você ter a boa vontade de fazer o seu próprio esquema. Mas enfim, aqui deixei um esquema, já fui trabalhando isso na nossa aula. A gente sabe que a letra X, ela tem uma pronúncia oscilante, ou seja, o grafema, né? A letra X pode ter fonemas diferentes, ser pronunciado de forma diferente. Então, sonorização da letra X com som de X, que é a mesma coisa de eu falar que está com som de CH, porque na verdade o CH tem som de X, X com som de S, X com som de Z e X com som de KS, que é o que a gente chamou de dífono. Se você gostar de esquemas com exemplos, depois você pode colocar umas palavrinhas aqui, enfim, dá para ser feliz assim também. Pronúncia das letras M e N. O que acontece com essas letras M e N? A gente já sabe que são letras que oferecem um pouco de dificuldade, por quê? Elas podem ser nulas. Quando nulas, elas vão compor dígrafos. Então, se elas forem nulas, elas vão aparecer em dígrafos, que é o encontro de duas letras, né? E apenas um som. Mais especificamente, elas vão aparecer em dígrafos vocálicos. Nesse caso, haverá uma marcação de som nasal. Elas não são pronunciadas e não são tomadas nem como
consoantes nem como vogais. O que elas são, Flávia? Elas não são consoantes nem são vogais? Elas são o quê? São nulas, meu filho. Elas estão ali tal qual um sinal gráfico se apresenta na nossa língua. O que seria um sinal gráfico? O tio não é um sinal gráfico? Então ela está ali apenas para indicar que o som é nasal, beleza? Então, são nulas. É o que vai aparecer, por exemplo, na palavra tempo. Aqui, ó. Na palavra tempo, eu tenho isso aqui, ó. Tempo. É o que vai aparecer na palavra mando. Só o N aqui, né? Então, mando. Então, marcando as letras, só para você saber que eu tô falando dessas daqui, ó. Então, as letras M e N, elas podem ser nulas, sem pronúncia, na condição de som o quê? Nasal. Nesse caso, gente, elas equivalem ao sinal de tio, né? Então, elas equivalem ao sinal de tio. Bom, elas podem ser semivogais. Nossa, Flávia, nunca pensei nisso. Neste momento da sua vida, você já pensou, você já viu questões, já entendeu que isso aqui é viável na sua língua, já sabe que isso aí acontece. Então, elas podem ter som de I ou de U. Nesse caso, elas vão compor encontros vocálicos, mas a gente sabe que IA, por exemplo, não tem jeito. Então, elas vão compor que tipo de encontros vocálicos? Ditongos ou o quê? Tritongos, né? Porque elas têm sons de semivogal. Então, elas podem ser semivogais. É o que aparece, por exemplo, na palavra bem. Bem. É o que aparece, por exemplo, na palavra hífen. Olha aqui, ó. O H não é pronunciado também, né? Hífen. Só que tem som de I, tá vendo? Então, bem, hífen. É o que aparece, por exemplo, na palavra amavam. Aqui, ó, som de U. Amavam. Tá vendo? Então, elas podem emitir aí som de semivogal. Vão considerar fonemas, não são nulas, e elas podem ser consoantes, que é o caso clássico, é o caso que você já conhece. É o caso mais comum, né? Então, por exemplo, é o caso de nada, é o caso de nata, é o caso da palavra mato, é o caso da palavra mamãe, banana, navio e outras tantas palavras. Então, nessas palavras aqui, as letras M e N estão funcionando como consoantes. Aqui, ó, essa daqui eu também vou colocar amarelinha, que ela é consoante. Essa daqui também é consoante. Tá? Só pra você analisar aqui direitinho. Então, elas podem ser nulas. Quando forem nulas, vão compor dígrafos vocálicos. Elas podem ser semivogais. E aí, nesse caso, vão ter som de I ou de U. E vão compor encontros, o quê? Vocálicos. De que tipo, Flávia? Do tipo ditongo ou do tipo, o quê? Tritongo. Flávia, me dá um exemplo de tritongo. Deságue. Se eu quisesse aqui, ó, esse S tem som de Z, né? Deságuem. Olha o que está acontecendo aqui em deságuem. O meu M tem som de I, formando um tritongo, tá vendo? Aqui era ditongo, ditongo. Então, na palavra deságuem, eu tenho um M com som de I, beleza? Então, resumindo aqui, olha o que a gente tem, esse esquema. Ó, as letras M e N apresentam pronúncia oscilante, elas podem ser nulas e nesse caso elas formam o quê? Dígrafos. Que são dígrafos mesmo? Duas letras com um único som
vai na raça, né? De tanto falar, você vai pegando isso aqui. No caso, especificamente aqui, são dígrafos vocálicos, porque existem dígrafos consonantais. Então, dígrafos vocálicos, ela tem um som nasal, que é igual ao som de o quê? Tio. Não são consoantes nem vogais quando tem esse aspecto nulo, porque elas estão ali apenas para marcar o som nasal, né? Elas podem ser semivogais e aí elas formam ditongos ou tritongos. Na condição de semivogais, elas vão ter som de I ou de U, beleza? E elas ainda podem ser consoantes. Consoantes é o caso comum, é o caso que você está acostumado aqui, ó. É o caso geral delas, beleza? É o caso que você estuda no alfabeto, né? Se você no alfabeto, a gente tá lá assim, M, N, consoantes. Mas ocasionalmente, em uma determinada palavra, um contexto específico, as letras M e N podem não desempenhar papel de consoante nem de vogal, atuando apenas como um sinal gráfico, então vai nasalizar a vogal anterior, ou eu posso ter um caso em que elas vão funcionar aí esporadicamente como semivogais, e aí vão ter som de I ou de U, beleza? Então, tá vendo? A gente vai fazendo os esqueminhas, porque o esqueminha também já vai ajudando você a fixar esse conteúdo, ok? Tá? Mastigando o máximo que eu puder para vocês. Bom, o grupo mais complicado é esse daqui, é a pronúncia da letra U, especificamente nos grupos GUE, GUI, QE, QI. Ou seja, eu não estou falando de qualquer um. Se eu tiver um U na palavra muito, se eu tiver um U na palavra quando, se eu tiver um U na palavra quase, nada disso me interessa. Porque me interessa os encontros formados por GUE, GUI, QUE, QUI. Aí tá lá na sua prova aquoso e o menino tá assim, eu tô olhando no quadro de pronúncia do U. Não tá dando certo, meu filho, porque aqui é só GUE, GUI, QUE, QUI. Nesses grupos, existem 3 possibilidades de pronúncia para a letra U. Nos demais grupos, para começo de conversa, o U é sempre pronunciado. Então, se eu pegar qualquer outro caso, o U é pronunciado. Vamos supor que eu tivesse GUA, por exemplo, QUA, QUO, GUO. Em outros casos, sempre pronunciado. Então, não vai entrar nisso aqui que a gente está estudando, beleza? Então, outros casos. Aqui só me interessa I e E. Nos grupos GUE, GUI, QE, QI, beleza? Bom, nessa condição, a letra U pode ser nula. Se ela for nula, ela é sem pronúncia. Se ela é sem pronúncia, a gente já sabe que ela vai formar o quê? Dígrafo, não é isso? Então, se ela é nula, ela vai formar um dígrafo, porque ela não vai ser pronunciada. E aí quer dizer que a minha boca não vai enrugar de jeito nenhum. Eu não vou falar quando, eu não vou... não tem aquela música lá que o povo fala chupa que é de uva? Então é isso, uva, quer dizer, enruga a sua boca. Uva, fala uva aí pra você ver. Então, nesse caso aqui, nada de uva, porque a letra U não é pronunciada. Então, nesse caso, ela é nula, ela é sem pronúncia. Flávia, quando é que isso vai acontecer? Vamos lá? Vamos supor que eu tivesse, por exemplo, quero. Vamos supor que eu tivesse 15. Na palavra quero, eu não falo U, senão eu ia falar quero, né? Não tem isso, é quer, esticada só, quero. Então, quero. O U não foi pronunciado, logo ele formou o quê? Dígrafo, quero, beleza? Na palavra 15, olha o que aconteceu também. O U não foi pronunciado e o I e o N foram pronunciados aí com som nasal. Então eu tenho 2 dígrafos na palavra 15, olha que esticadaço, ó, não tem nada de uva. 15, tá vendo? 15. Então, 15. Então, na palavra 15, eu tenho 2 dígrafos, ó. O dígrafo QU e tem o dígrafo
beleza? Então, a letra U pode ser nula e quando ela for nula, significa dizer que ela é sem pronúncia. Então, o nulo, o que vai ser, gente? Sem pronúncia, beleza? O que eu vou lembrar? Quando eu falo uva, né? Uva, ó, tudo enrugadinho na minha boca. E quando eu vou pronunciar essas palavras em que o U é nulo, a minha boca vai ficar esticadaça, beleza? Olha a diferença, tá? Quero e quero. Quero, você não fala quero, então é quero. Primeiro a gente aprende a falar e depois a escrever, graças a Deus. Então a gente consegue ter uma noção aí dessa correspondência entre grafia e pronúncia. Semivogal vai ser um som fraco. Então o que vai acontecer? Isso aqui era o antigo U tremado, aquele que a gente colocava as bolinhas. Só que o trema foi abolido da nossa língua, mantendo-se apenas nas palavras de origem estrangeira. Então, aqui, olha, é o antigo U com trema, porque hoje ele não existe mais, né? Então, o sinal de trema foi abolido das palavras de língua portuguesa. Ok? Então, o sinal de trema foi abolido das palavras de língua portuguesa. Quando eu pego uma palavra que tem um fraco, ó, tranquilo. O problema é que você precisa da pronúncia para ver. Ó. Tranquilo. Tá vendo que sua boca enrugou? Tranquilo. Então, nesse caso aqui, eu falo o tran, o N você não fala, tem um dígrafo aqui, ó. Tranquilo. Tem um ditongo aqui. Essa palavra tem tudo, ó. Encontro consonantal, dígrafo e ditongo. Tranquilo, tá vendo? Então, na palavra tranquilo, eu estou vendo que a letra U é pronunciada de forma fraca. Mas a gente tem nesses grupos G-U-E, G-U-I, lembrando que é especificamente sobre isso aqui que a gente está falando, G-U-E, G-U-I, Q-U-E, Q-U-I, a gente tem a possibilidade de um U forte. Esse U forte está meio fora de moda. Por quê? Porque se a gente observar a pronúncia, a gente costuma falar de outra maneira. Isso acontecia nessas palavras aqui, ó. Averigue, por exemplo. Apazigue. Né? A gente falava isso aqui, né? Argue. Só que as pessoas gostam de pronunciar assim, averigue, apazigue, né? Então, como as pessoas gostam de pronunciar assim, elas já não precisavam colocar o acento, porque do jeito que elas falavam já não tinha. O que eu quero te explicar? Provavelmente você já falava isso aqui errado e nem sabia que essas palavras tinham o quê? Acento antes da alteração da última reforma ortográfica. Esses verbos, eles tinham algumas formas acentuadas. Averigue, apazigue, argue. Esse U era tônico e era acentuado. E aí, com a reforma ortográfica, esse acento foi abolido. A pronúncia se manteve, né? Então, a gente fala averigue, né? Obligue, apazigue. Então, a gente fala assim, mas, né? Existem aí autores bons que já respaldam a pronúncia dessas palavras de outra maneira. Averigue, apazigue, né? Vamos dizer assim, o mais clássico não é isso não. Bom, o que você precisa saber para a prova, tá? Você precisa saber diferenciar um U nulo de um semivogal. Então, sendo honesta, é isso aqui que me importa para a prova. Por quê? Isso aqui vai impactar na contagem do número de fonemas. Então, um U nulo de um semivogal vai impactar na contagem de fonemas. É o que me importa. Aqui, como ele é forte, você fala averigue, apazigue, você percebe que você pronuncia a letra U. Então, não é muito problema. Bom, poderia ser cobrado de você uma questão envolvendo a reforma ortográfica, falando que essas palavras já tiveram acento agudo na letra U. Isso é verdade, poderia.
Então, essas formas verbais perderam o acento com o acordo ortográfico que já está em vigor há muitos anos, né, gente? O prazo era de coexistência até 2013, depois foi para 2016, nós já estamos em 2023 e você já está acentuando, obviamente, dentro das bases da reforma ortográfica. Então, poderia cair alguma coisa sobre isso, perguntando se esse U já foi em algum momento da vida acentuado, e a resposta é sim, já foi em algum momento da vida acentuado. Da mesma maneira que a palavra tranquilo, em algum momento da vida, já teve sinal de trema, e também o trema foi abolido. O que se tentou com a reforma? Pegar esse grupo aqui, GUE, GUI, QE, QI, independentemente da pronúncia, tornar a grafia uniforme. Quer dizer, não tem nada, não tem trema, não tem acento, não tem nada. Uns são pronunciados, outros não, e não tem nada que os diferencie do ponto de vista gráfico. Então, a tendência foi essa daqui. O que importa para nós, pensando em situações de prova? Pensando em situação de prova, o que importa para nós é entender que ocasionalmente o U é nulo. E aí ele não emite o quê? Som. E ocasionalmente ele pode ser fraco ou forte. E aí nesse caso emite som. Beleza? Então é isso que importa para nós, para efeito de contagem de fonemas, tá? E é isso que vai cair na sua prova. Bom, sonorização, então, da letra U, beleza? Ele pode ser nula, sem pronúncia. Aí essa letra U pode ser nula e aí vai formar o que, gente? Dígrafo. Ela pode ser semivogal. Esse aqui de semivogal é o antigo U com trema, não é isso? E pode ser vogal com som forte, que é um caso específico da nossa língua, que eram verbos que tinham acento, né? São formas verbais que perderam acento. Averigue. Então, isso aqui, ó, são algumas formas verbais de averiguar, apaziguar, arguir, e obliquar. E essas formas perderam acento, né? Então, a gente já sabe que tais formas perderam o acento com a reforma ortográfica. A gente também já sabe que o sinal de trema foi abolido, né? E uma coisa importante é você se lembrar que aqui a gente está falando do U nos grupos GUE, GUI, QE, QI. Em outras situações, a gente até pode colocar aqui, ó, GUA, GUO, QUA, QO, o U vai ser sempre pronunciado. O meu problema é que nesse grupo aqui, ó, ele pode ser nulo. Então, é isso que eu tenho que observar. E quando ele for nulo, eu vou ter uma contagem ali de fonemas diferentes, porque ele vai formar o quê? Dígrafo, né? Então, eu vou ter uma contagem ali diferente em relação ao número de fonemas, beleza? Então, meu problema é observar ali que ocasionalmente o U pode ser nulo. Ah, ele pode ser nulo em qualquer contexto? Não, ele só pode ser nulo nos encontros GUE, GUI, QE, QI. E aí, obviamente, ele não será pronunciado, como acontece em queijo. Mineira que sou, ó, queijo, esticadaço. Em quero, beleza? Como acontece em química. Então, vai pegando palavras aí para você perceber que o U não é pronunciado, tá? Que é o que vai ser efetivamente cobrado na sua prova, é o que vai fazer sentido. Então, ó, nulo, química,
queijo, quero, cheguei, ó, não é pronunciado, tá vendo? Então, isso aqui é importante por causa da contagem do número de fonemas, tá certo? Pensou, respirou, olhou para esse esquema, pensou assim, ok, já entendi quais são as letras que me dão trabalho. X, M, N e a letra U. E já entendi uma coisa importante também, a letra H não é pronunciada. Então, já entendi isso também. Bom, aí eu vou para isso aqui, o conceito de dígrafo. Bom, alguns autores também vão chamar dígrafo de digrama, sem a menor necessidade, né? Só para complicar a nossa vida, mas tudo bem, a gente sobrevive. Então, di é de dois, né? Duas grafias, né? E aqui grama de grafia também. Então, de dois, nós estamos falando de duas letras que produzem um único som. Então, a própria palavra falando assim, duas letras, duas grafias, dois grafemas, produzindo um único som. Então, dígrafo ou digrama, a gente tem duas letras, um som. Isso é que é um dígrafo, beleza? Bom, os dígrafos se dividem em dois tipos, dígrafos vocálicos e dígrafos consonantais. Os dígrafos vocálicos são aqueles formados pelas letras M ou N com som de tio, que a gente já estava vendo. É o que vai aparecer na palavra tempo, é o que vai aparecer na palavra sonda, é o que vai aparecer na palavra encontrou, ó. Então, é um dígrafo de natureza vocálica, porque o som que vai ficar aqui, ó, é o som da vogal. Dígrafo vocálico, obviamente, a gente vai ter som de vogal. E o dígrafo vocálico é formado por vogal mais M ou N, sendo que esse M ou N tem que ter som de tio, beleza? Bom, dígrafos consonantais. Os dígrafos consonantais, gente, eles se dividem em dois grupos, tá? Eu posso ter aqueles dígrafos que são sempre dígrafos em qualquer situação, e eu posso ter dígrafos que dependem da palavra. Então, a pronúncia é que vai me sinalizar se se trata ou não de um caso de dígrafo. Então, dígrafos consonantais, eles vão apresentar som de consoante. Eu posso ter os que são sempre, vou chamar de eternos, tá? Flávia, na gramática chama eternos? Não, mas a gente pode chamar aqui, não tem problema. Eternos quer dizer, são sempre dígrafos. O que são sempre dígrafos? NH, CH, LH, RR e SS. Então, NH, CH, LH, RR e SS são sempre dígrafos, tá? Sempre, sempre. E eu posso ter os ocasionais. Flávia, o que seria um dígrafo ocasional? Ocasionais é porque depende da palavra, né? Então, avalia-se a palavra. Então, quando se trata de dígrafos ocasionais, eu preciso avaliar a palavra. Vamos supor que eu tivesse dois caminhos aqui. Eu tivesse a palavra escola e tivesse a palavra crescer. Observe que eles têm o mesmo encontro, SC. Então, ó, escola e crescer. Eu tenho isso aqui. O que acontece na palavra crescer, gente? Na palavra crescer, na hora que eu vou fazer os fonemas, é isso aqui, ó, crescer. Eu tenho 7 letras e o quê? 6 fonemas, beleza? Quer dizer, o SC aqui era dígrafo. Por quê? Ele emitiu um som só, crescer. Só que quando eu pensei na palavra escola, olha o que é olha o ventinho saindo da minha boca, escola. Então, eu falei tanto S quanto C, escola, beleza?
Logo, na palavra escola, eu tenho 6 letras e eu tenho 6 fonemas. E esse SC que apareceu na palavra escola, ele não era dígrafo, ele era encontro consonantal. Nem preciso te dizer que cai muito esses aqui que você precisa analisar, né? Então, olha o que acontece. Quando eu penso nos dígrafos, eu tenho duas possibilidades. Dígrafos vocálicos, que são formados por vogal mais M ou N, sendo que essa letra M ou essa letra N, elas são nulas, não são consoantes nem são vogais, e elas têm som de til. Respirei. Dígrafos consonantais vão ter som de consoante. Os dígrafos consonantais se dividem em 2 grupos. Um grupo é sempre dígrafo, eterno, então facilita para minha vida. Que grupo que é esse? RR, SS, NH, CH e LH. Mãozinha cheia, são 5 que são dígrafos em qualquer situação. Bom, mas eu tenho os dígrafos ocasionais, tipo SC, GU, QU, porque dependem da palavra. Então, eu preciso avaliar a situação concreta. Por exemplo, quando eu pego uma palavra tipo QU, eu preciso avaliar. Ó, na palavra querido, é dígrafo, porque o U não é pronunciado. Querido, a boca esticada, querido, beleza? Então, beleza. Só que quando eu pego a palavra 50, aí não é mais dígrafo. Então, ó, U de uva, né? Então, na palavra 50, U pronunciado. Olha o que eu tenho na palavra 50. Tá. Como o U é pronunciado, ele está formando um ditongo. Claro que na palavra 50 existem outros dígrafos, tá? Mas aí são outros. Aqui, ó. Palavra 50 eu tenho dígrafo aqui e dígrafo aqui. São dígrafos como vocálicos. IN e EN, dígrafos vocálicos. E aqui, ó, no 50, o U forma ditongo, porque ele é pronunciado. Estão vendo? Na palavra querido, olha o que acontece. Querido. O Q e o U formam dígrafo. Por quê? Porque a letra U é nula, né? Ela não é pronunciada. Então, é isso que eu estou observando aqui na hora de analisar as minhas palavras. Bom, vamos pegar essas palavras aqui. Passado está no caso do sempre, ó. Ficou mais fácil. Então, eu tenho isso aqui, ó. Passado. 7 letras, 6 fonemas. SS, dígrafo. Rainha, NH, dígrafo, né, gente? Então, ra, i, aqui eu faço um N assim, ó. Nha. Eu tenho na palavra rainha 6 letras, 5 fonemas. Exceto o X não é lido, então eu tenho exceto. Na palavra exceto, eu tenho 6 letras e 5 fonemas, beleza? Exceto. O XC é do tipo ocasional. XC tá aqui. Então, Flávia, o que vai ser ocasional? QU, GU, XC, SC, porque vão depender da palavra. Então, eu preciso avaliar se a pronúncia foi ou não realizada. Vai depender da palavra, beleza? Bom, quem sabe dígrafo sabe tudo quando se trata de fonética. Porque o dígrafo é o que dá mais trabalho para você, tá? Então, eu preciso entender a dinâmica do dígrafo, sem dúvida alguma, para não errar questões. Então, quem sabe dígrafo tem mais chance de acertar. É assim que a gente vai trabalhar. E aí, já resumindo o que a gente estava conversando, para você ter uma noção melhor dos dígrafos, já deixei aqui, ó. São sempre dígrafos, então, eternamente dígrafos. Pro resto da vida, amém.
NH, CH, LH, RR, SS. Então, NH, CH, LH, RR e SS são sempre dígrafos. Meu marido chegando aqui com uma cara de sextou, e eu já falei até com os meninos aqui que eu botei no ao vivo, exatamente para eu não ter como parar. Só paro na hora que acaba. Né? Tipo assim, sextou, marido, se vire com a sua sexta-feira para lá, porque eu e meus alunos aqui ainda não passamos do concurso dos sonhos, e ele já, tá, gente? Então, vamos deixar ele para lá. Isso aí, ó, lá na sua casa, quem já passou no concurso, quem não precisa de você, deixa para lá, vai fazer o que você precisa. Então, NH, representei por um N, CH por X, LH é um L de cabeça para baixo, ou um Y de cabeça para baixo, tanto faz, tá? RR e SS, beleza? Há também os chamados casos oscilantes, que são os que nos dão trabalho. O que são esses casos oscilantes? São os que dependerão da palavra em que se encontram. Caso do SC, XC, QU, GU. Então, na palavra escolha, olha o que acontece. S, C e aqui é dígrafo. Então, na palavra escolha, eu tenho aqui um encontro consonantal. Aqui eu tenho um dígrafo. Né? Lá pode aparecer assim, ó. Um encontro consonantal. Esse encontro consonantal é o SC, no caso dessa palavra, e um dígrafo, que é o LH. Então, no caso do nosso dígrafo, LH. Beleza? Na palavra crescer, eu também, ó, tenho um encontro consonantal, que é o CR, um encontro consonantal. Esse encontro consonantal é o CR, que está aparecendo aqui. Como ele fica junto, vou deixar assim, ó, CR. E depois eu tenho um dígrafo. Qual que é o dígrafo que apareceu aqui? SC. O que eu quis te mostrar aqui? Que o SC da primeira palavra era encontro consonantal. E o SC da segunda palavra é dígrafo. Então, com esses exemplos, eu quis te mostrar que o SC nas palavras, eles vão representar coisas diferentes. O SC da primeira palavra é encontro consonantal. Da segunda palavra, ele é dígrafo. E é por isso que é oscilante. Na palavra exceto, o X não é pronunciado. Então, na palavra exceto, X, C, estão formando aqui dígrafo. Exceto, ó, formando dígrafo. Na palavra aqui eu tenho um dígrafo. Qual que é o meu dígrafo aqui? X, C. Na palavra exclamar, eu tenho XC também. Só que o XC aqui, tá vendo? Eu pronuncio, ó, E depois eu tenho CL aqui ainda. Então, isso aqui é um encontro consonantal. Então, na palavra exclamar, eu tenho 8 letras, 8 fonemas. Não há dígrafo, pois todas as letras são o quê? Pronunciadas. Então, eu tenho os que eu posso decorar, que são 5, LH, NH, CH, RR, SS, e eu tenho os dígrafos que eu preciso analisar a depender do contexto, sabendo que dígrafo é o encontro de 2 letras com apenas o quê? Um som. 2 letras, um som. Então, eu preciso analisar cada caso. Bom, pensei nos meus dígrafos, já falei que quem sabe dígrafo sabe tudo. Esquema dos seus dígrafos. Dígrafos vocálicos, obviamente, vão ter som de vogal. Dígrafos vocálicos vão ser formados por vogal mais M ou N, um som nasal. Se você gostar de exemplo, você pode colocar um exemplo aqui. Tanto, tempo. Então, tanto, tempo. Dígrafo consonantal vai ter som de o quê? Consoante.
aqui já não está escrito isso aqui, né? Ele pode ser sempre dígrafo, RR, SS, NH, CH e LH, como acontece em palavras tipo carro, passado, aí banha, vamos pegar a palavra chá, vamos pegar a palavra ilha, beleza? E eles podem ser ocasionais, dependendo da situação. Então, por exemplo, para ser dígrafo, o U tem que ser nulo. Para ser dígrafo, o U tem que ser nulo, não é isso? Então, é o que acontece, por exemplo, em guerra. O U é nulo, não falo guerra, né? Então, é o que acontece em guerra, não falo guerra, né? É o que acontece em queda. Queda, não falo U, tá vendo? Então, nesse caso, eu preciso ter um U nulo. E aqui, ó, o X não é pronunciado, o S não é pronunciado. Tipo, em exceto, né? Aqui, ó, em crescer. Então, aqui, ó, esse é nulo, beleza? Então, eu posso ter os que são dígrafo ocasionalmente, e eu preciso avaliar o contexto. Quer dizer, XT vai ser sempre dígrafo? Não. QU vai ser sempre dígrafo? Não. Depende do contexto, né? Tem um fã que fala depende. Quem está perguntando, no caso aqui, depende de como você está pronunciando a palavra. Então, depende de como você está pronunciando a palavra, beleza? Então, é a pronúncia que define isso aqui. Então, nesse caso aqui, ó, avalia-se a pronúncia. A gente já sabe que o dígrafo são duas letras e um único fonema. Se quiser escrever mais o seu esquema aí, beleza? Então, duas letras e um único fonema.